São 12 horas. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova. Vamos então atualizar as notícias de âmbito local e regional. Em destaque, os números de casos positivos no concelho de Oliveira do Hospital. A mais recente atualização aponta para 41 casos ativos no concelho. De sexta-feira até o dia de ontem foram confirmadas mais 22 infecções. Olhamos também para o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. A esta altura, entre 6 a 7 alunos estão positivos para a infecção da Covid-19, a pandemia que já terá afetado um conjunto de 12 alunos desde o início do novo ano letivo. Informações prestadas esta manhã aqui na Boa Nova por Cristina Borges, subdiretora do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que também deu conta do selo ECAVET que foi conseguido pelo agrupamento de escolas oliveirense e que identifica a escola como a única no concelho a obedecer as normas europeias no que respeita ao ensino profissional. Olhamos ainda para os números da pandemia na região. Nelas soma 3 novos casos, Carregal do Sal com mais 9 recuperados e Tondela com 138 casos ativos. Também dar conta de que acontece por esta altura a reunião no Infarmed para avaliar a situação da epidemia no nosso país. Também nesta quinta-feira o Presidente da República ouve os partidos sobre o estado de emergência. Outros destaques: a Provedora da Justiça que rejeita fraude nas indemnizações às vítimas dos fogos de 2017 e a GNR que inicia hoje a campanha nacional Desmarca a Diferença. Falamos-lhe também do agravamento das condições do estado do tempo. Estão previstos vários avisos para todo o território e também para a Madeira. São assuntos que vamos desenvolver já a seguir aqui na Boa Nova. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Iniciamos esta edição de notícias na Rádio Boa Nova exatamente pela informação que foi prestada há instantes aqui em direto por Cristina Borges, subdiretora do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que quando questionada sobre a pandemia no seio do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, nos disse que a esta altura estarão entre 6 a 7 alunos com infecção positiva da Covid-19. Esta responsável que nos diz também que o agrupamento de escolas tem implementado todas as condições de segurança, sempre também em paralelo com aquilo que são as indicações da delegata de saúde. Neste momento são vários alunos que estão em casa por terem testado positivo, sensivelmente, não quero cometer nenhuma imprudência, mas entre 6 e 7 alunos estão positivos. Já tivemos uma funcionária, também uma docente. Sempre que aparece um caso positivo são tomadas todas as medidas em articulação com a delegada de saúde, sempre em telefonemas constantes com a delegada de saúde. No caso dos alunos são identificados logo os colegas que constituem o círculo mais restrito, esses ficam em casa também logo e farão o teste assim que chamados pela senhora delegada de saúde. Depois estão os dias em casa, os dias que a delegada de saúde mandar estar, e depois só regressam no final desse período. Uma turma inteira em casa, não tivemos ainda esse caso. Portanto, não está a ser essa a prática? Não, porque se conclui que a cadeia de contágio não é na escola, será em seio familiar ou será uma cadeia externa à escola, e fica em casa
o aluno ou a aluna que testa positivo e o círculo de amigos mais restrito com quem o aluno ou a aluna conviveu de forma mais próxima. Esses sim ficam em casa, independentemente de ser da turma, porque às vezes o círculo de amigos mais próximo até pode implicar alunos que não sejam da própria turma, não é? O caso da funcionária, os colegas que partilhavam o mesmo espaço ficaram imediatamente em casa, todos fizeram teste, ou seja, todos os procedimentos que nos é possível tomar ao agrupamento em conjunto com as entidades sanitárias competentes estão a ser tomados. Há alunos que já recuperaram e que já regressaram à escola? Já. Eu chamo a atenção para isso, que são vários já os alunos que recuperaram e que já regressaram à escola. A todos eles, o professor Carvalheira telefonou perguntando como é que estavam a passar, se precisavam de ajuda, e o apoio que é prestado aos alunos em casa é essencial, porque, claro, mas aos alunos que estão em isolamento, mas que não estão doentes, também é prestado apoio escolar, e os professores fazem sessões Zoom com os alunos em casa, no sentido de os apoiar. Nós acionamos vários mecanismos e até os professores que estão alocados a uma sala de estudo podem depois fazer sessões Zoom com os alunos para os apoiar nas matérias em que eles sentem mais dificuldade. No total, desde o início da pandemia, para além destes que estão agora positivos, com os que já recuperaram, quantos alunos já terão sido afetados? Estar a rondar uma dúzia. Uma dúzia de alunos terão sido afetados pela Covid-19 desde o início deste ano letivo. A esta altura estão positivos entre 6 a 7 alunos. Cristina Borges, subdiretora do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, a garantir que sempre que aparece um caso positivo, o agrupamento aciona todas as medidas necessárias com a delegada de saúde, junto dos colegas do círculo mais restrito do aluno infectado, que devem ficar em casa, realizar testes como indicação pela delegada de saúde e regressar à escola fim do tempo determinado para a permanência em casa. Cristina Borges esteve esta manhã no espaço Outras Conversas da Rádio Boa Nova, também a propósito do selo ECAVET, este selo que foi conseguido pelo agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, no âmbito de um processo que demorou entre 14 a 15 meses. A resposta final chegou na semana passada e esta é então uma certificação, um selo que atesta que a escola de Oliveira do Hospital é a única do concelho a obedecer às normas europeias no que respeita ao ensino profissional. Queríamos então obter este selo de qualidade mediante valores e normas de um quadro europeu. É bom porque assim este selo identifica a escola, neste momento única no concelho com este selo, como obedecendo ou respeitando as normas europeias. Muito bem, este foi um processo demorado, ou seja, quanto tempo é que estiveram desde o início agora até saber o resultado? Todo o processo, desde a formalização da candidatura até à resposta final, demorou sensivelmente um ano, 15 meses. A resposta final chegou recentemente? Chegou na semana passada, sim, tivemos a resposta final na semana passada. Portanto, eu sei que vos deu muito trabalho, não é? Sim. A Rádio Boa Nova foi-nos acompanhando ao longo deste processo, esteve connosco em vários momentos de todo o processo, porque a partir do momento que nós manifestámos a nossa intenção de nos candidatarmos ao selo, nessa altura tivemos de formar uma equipa que se dedicasse a este trabalho de forma mais objetiva, e a partir desse momento foi feito um diagnóstico daquilo que o agrupamento já fazia, de bem, de menos bem, e algumas coisas que não fazíamos bem de todo. O objetivo era mesmo, a partir desse diagnóstico, e melhorar com base num plano de ação, elaborar a seguir um plano de melhorias e conseguir implementar e rever todo um plano que pressupunha dezenas de medidas.
Declarações de satisfação por parte de Cristina Borges, subdiretora do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que nos falou ainda de uma outra resposta que está a ser preparada no seio do agrupamento, nomeadamente de aulas de português para uma turma de pessoas estrangeiras e ainda o programa Escola Digital, que consiste na entrega de computadores a todos os alunos, numa iniciativa do Ministério da Educação. A esta altura já terão sido entregues 10 kits, dos quais faz parte um computador e também o equipamento necessário para acesso à internet. Já foram entregues 10 alunos do agrupamento de escolas. Esta entrega será faseada, priorizando os alunos com carências. Subiu para 41 o número de casos ativos no concelho de Oliveira do Hospital. Entre sexta-feira, dia 27, e o dia de ontem, houve registro de 22 novos casos de Covid-19 e 2 pessoas recuperaram. Desde o início da pandemia, 95 pessoas já recuperaram da doença no concelho e há registro de 3 óbitos. Ontem, numa comunicação em vídeo, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital deu conta da sua preocupação diante de um aumento de quase 100%. José Carlos Alexandrino disse que este é um aumento preocupante, em que rapidamente duplicaram os casos ativos no concelho. Em relação à última sexta-feira e aos números divulgados, tínhamos 21 casos ativos do vírus. Hoje, quarta-feira, temos 41. Quer dizer que houve um aumento quase de 100%. E por isso é um aumento preocupante. Rapidamente conseguimos quase duplicar o número de casos ativos, o que nos traz uma preocupação acrescida. E de onde é que vêm esses casos ativos? A maior parte deles vêm de casos familiares, de famílias. Isto é, foram infectadas por uma pessoa familiar. Darei até um exemplo de uns que apareceu neste fim de semana, que uma pessoa infectou mais 6 dessa família. Neste momento estão infectadas 7 pessoas só numa família, o que não era usual aqui no nosso concelho. Por outro lado, há um conjunto de trabalhadores que foram infectados a partir de concelhos vizinhos, não interessa quais. Isto é, porque estavam lá a realizar o seu trabalho e residem em Oliveira do Hospital, e também é um número bastante grande. Depois ainda há alguns casos que neste momento ainda não temos detectados qual foi a sua origem. Mas sem dúvida nenhuma que Oliveira do Hospital começa e chega pela primeira vez a números que nos devem preocupar todos e que nos devem responsabilizar mais. Todos nós sabemos que até agora essas medidas, não temos tido medidas muito restritivas, e poderemos vir a ter com o prejuízo do nosso comércio, das nossas pessoas e de tudo aquilo que nos rodeia. Preocupações partilhadas ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que apelou a todas as pessoas que tenham sintomas ou possíveis sinais de infecção por Covid-19 para contactem os seus médicos ou a linha do Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo de realizarem teste para que não estejam assim a contagiar outras pessoas do seu grupo de amigos e de familiares. O autarca então a apelar a todos para que reforcem as medidas, as suas regras, no sentido de evitar o maior contágio no concelho de Oliveira do Hospital, para que a Oliveira não passe a integrar a lista dos concelhos de risco elevado de contágio. Olhamos também para a região. O município de Nelas soma 3 novos casos nas últimas 24 horas por infecção de Covid-19. Carregal do Sal não registrou novos casos, mas soma mais 9 recuperados. O município de Tondela tem, a esta altura, 138 casos ativos por Covid-19 e Mangualde tem 120. O concelho de Nelas reportou ontem mais 3 novos casos, o que faz um total de 18 casos ativos.
As minhas desculpas, dizia eu então que o Concelho de Nelas tem agora um total de 18 casos ativos por Covid-19. Nelas passa a contabilizar desde o início da pandemia 171 casos acumulados, dos quais 148 já recuperaram e 5 faleceram. Carregal do Sal não registrou novos casos ativos nas últimas 24 horas, no entanto soma mais 9 recuperados da doença. Desde o início da pandemia, Carregal do Sal tem um total de 65 acumulados, sendo que desses 53 recuperaram e 12 estão ativos. Já o município de Tondela teve conhecimento de 7 novos casos de infecção por Covid-19. A esta altura existem no concelho 298 acumulados, dos quais 138 estão ativos, 157 já recuperaram e 3 perderam a vida. Mangualde soma mais 2 casos, o que faz um total de 120 casos ativos por Covid-19. O município registra desde o início da pandemia 318 casos acumulados, sendo que desses 187 já recuperaram da doença e 11 faleceram. Decorre hoje a reunião no Infarmed com vários especialistas para analisar a situação epidemiológica no nosso país. Também hoje deve ser apresentado o plano de vacinação. Hoje também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouve à tarde os 9 partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência, um processo que deverá ficar concluído até amanhã. As audiências aos partidos políticos no Palácio de Belém estão marcadas para entre as 14 horas e as 19 horas. Nesta manhã o chefe de Estado também está a participar na 13ª sessão de apresentação sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal no Infarmed em Lisboa. O atual período de estado de emergência, um quadro legal de exceção que só pode vigorar por 15 dias sem prejuízo de eventuais renovações, termina às 23 horas e 59 da próxima terça-feira, dia 8 de dezembro. Se for renovado por mais 15 dias, o novo período terá início às 0 horas do dia 9 de dezembro até às 23h59 de 23 de dezembro. No entanto, na sexta-feira passada, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os portugueses saberão com antecedência como poderão passar o Natal. Durante a atual pandemia de Covid-19, o estado de emergência para permitir medidas para conter a propagação vigorou durante 45 dias seguidos, de 19 de março a 2 de maio, e passados 6 meses voltou a ser decretado com efeitos a partir de 9 de novembro, já tendo sido renovado uma vez. A Provedora de Justiça recusa ter existido fraude nos procedimentos das indemnizações às vítimas dos incêndios de 2017, revelando que as pessoas estavam profundamente reticentes em requerer esse apoio, inclusive pela desconfiança intensa em relação ao Estado. Numa audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, na Assembleia da República em Lisboa, a Provedora Maria Lúcia Amaral referiu que a desconfiança era tal que esteve 15 dias sem receber requerimentos. Em resposta às dificuldades na apresentação de requerimentos de indemnização de familiares de vítimas mortais, a Provedora de Justiça decidiu ir aos locais e falar com as pessoas, estabelecendo um contacto intenso e profícuo com as autarquias. O Tribunal da Relação de Coimbra absolveu um homem condenado pelo Tribunal de Alcobaça por partilhar uma foto de uma criança de 12 anos, considerando não se tratar de um crime de pornografia de menores. No acórdão a que a Lusa teve acesso, os juízes do Tribunal da Relação de Coimbra decidiram por unanimidade absolver o homem que divulgou uma fotografia que expunha os seios da menor, considerando não estar provado o crime de pornografia de menores de que vinha acusado. O caso remonta a 2015, quando o arguido, então com 29 anos, conheceu através da rede social Facebook uma menor de 12 anos, com a qual manteve conversações, convencendo-a de que entre ambos existia uma relação de namoro. De acordo com a acusação do caso julgado pelo Tribunal de Alcobaça, o homem terá convencido a menor a enviar-lhe uma fotografia sem roupa, ao que a mesma terá acedido, enviando uma fotografia captada através do telemóvel, mostrando os seios sem qualquer vestuário. Ainda
ainda segundo a acusação, em fevereiro de 2016, o homem terá enviado a fotografia a uma amiga da menor através da mesma rede social, acabando a imagem por ser reencaminhada e exibida a outros alunos da escola que a menor frequentava. O homem foi julgado pelo Tribunal de Alcobaça e condenado a uma pena suspensa de 2 anos de prisão pelo crime de pornografia de menores, proibição de exercer atividades que envolvessem contacto regular com menores e o pagamento de uma indemnização de 3.000 euros à vítima. Discordando desta sentença, o arguido interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra, que no acórdão datado de 11 de novembro deu provimento ao recurso e o absolveu. Alguns distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar a partir de hoje e pelo menos até domingo com vários avisos meteorológicos devido à agitação marítima, vento e queda de neve de forma faseada. A situação com maior gravidade vai surgir amanhã, quando toda a costa de Portugal continental, do norte da Madeira e de Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estarão sob este aviso entre as 0 horas de sexta-feira e as 17 horas de sábado. Estão previstas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura, podendo atingir 10 a 14 metros de altura máxima. Ainda por causa do estado do mar, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou já hoje os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo entre as 21 horas de hoje e até às 0 horas de sexta-feira. Entretanto, entre as 21 horas de hoje e ao meio-dia da manhã vão estar sob aviso amarelo, o que é menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco, devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 km por hora nas terras altas. O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, devido à previsão de queda de neve acima de 1.400 e 1.600 metros, descendo gradualmente a cota para os 700 e 900 metros entre as 0 horas e as 18 horas de sexta-feira. O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado e elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Hoje, no Concelho de Oliveira do Hospital, as temperaturas variam entre 1 grau de mínima e os 11 graus de temperatura máxima. Chegamos assim ao final desta edição informativa na Boa Nova. Estes e outros assuntos estão disponíveis em radioboanova.pt. Também pode conferir o essencial através das nossas redes sociais. Volto às 15 para nova atualização informativa na Boa Nova. Lembrar também que hoje há o espaço de análise à pandemia da Covid-19 com o professor e investigador Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, cerca das 16h15 da tarde. Boa tarde de quinta-feira na companhia da Boa Nova. Já sabe, deve manter-se em segurança, cumprir todas as regras que são obrigatórias neste cenário de pandemia da Covid-19. Até logo, boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.